Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Estaremos dando continuidade ao tema deste trimestre, pois neste trimestre, meu amado, que já começou, nós estaremos estudando as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O que é sutileza? É aquilo que vem de forma discreta, que não chama tanto atenção, que vai sendo introduzido gradativamente. Então nós vamos ver essas estratégias sutis de Satanás contra a Igreja de Cristo, que está vivendo os seus últimos momentos aqui na Terra. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui neste espaço. E dando continuidade, hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estudaremos a lição de número 2. A sutileza da banalização da graça. Leitura bíblica encontra-se em Efésios capítulo 2, versos 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, nós somos salvos por Deus dentro dos termos da graça. Nós somos salvos pela graça, tá bem? E não há mérito algum na salvação, porque ela é um dom, ela é uma dádiva, ela não se baseia em obras humanas. Agora, meu amado, a graça, ela estabelece termos, a graça estabelece condições que não podem ser ignoradas. O diabo, meu amado, ele vem distorcendo o real sentido da graça. Ele dá uma outra interpretação, ele dá uma outra conotação e acaba pervertendo a verdade de Deus, assim como ele fez com as palavras de Deus lá no Jardim do Éden. E o objetivo dele é levar o crente desavisado, tá bom, meu amado? A confiar em uma graça ineficaz. A graça proposta por Satanás, irmãos, ela é aquela graça desprovida da cruz, é a graça desprovida da pureza, da santidade, do código de ética, do caráter do cidadão do céu. Então, é uma graça que não tem eficácia nenhuma. Qualquer graça, meu amado, que seja comunicada, ainda que seja dos púlpitos das nossas igrejas, que ela seja, que pregue o céu, mas na prática rejeita a cruz que vai ser carregada, mas não passa de uma graça barata, falsificada e deturpada. A graça, ela não anulou a realidade da cruz que nós temos que carregar. A graça, ela não anulou a realidade que nós temos que negar-nos a nós mesmos. A graça também, ela não anulou a realidade do inferno. É sobre isso que nós falaremos nesta lição de hoje. Compreendendo a graça. O que é a graça? Alguns traduzem a graça como um favor imerecido da parte de Deus. Teologicamente, muitos têm a tendência de aplicar a graça após a queda de Adão e Eva.
Mas a graça ela veio muito antes disso. A graça ela foi manifesta no céu, muito antes da queda de uma terça parte dos anjos. A graça ela está intrínseca no caráter de Deus, é a bondade de Deus, é o favor imerecido da parte de Deus. A graça é divina. Bem, a graça, meu irmão, ela é uma graça, ela é um favor, ela é uma dádiva imerecida de Deus, direcionada às suas criaturas, tá bom, meu amado? Então, todos os atos de Deus, amado, são baseados a partir desta graça. Pela graça, ele criou os céus e a terra. Pela graça, ele criou os anjos. Pela graça, ele criou os seres marinhos. Pela graça, ele criou os animais. Pela graça, ele criou o homem. Então, nós vemos a graça de Deus manifesta, meu amado, na criação. Esta graça ela vai permear, ela está intrínseca no caráter misericordioso, bondoso e amoroso do nosso Deus. Pela graça, meu amado, Deus fez todas as coisas. E apesar do pecado ter entrado na primeira dimensão espiritual e depois na nossa dimensão, a dimensão física, Deus não abandonou as suas criaturas. Deus não aniquilou todos os anjos. Deus não aniquilou todos os homens. Deus ainda continua trabalhando a favor do homem. Deus continua trabalhando para que o homem possa ser resgatado, restaurado. Então, esta é a graça divina, tá bom, meu amado? Que já foi manifesta antes mesmo que o pecado chegasse em ambas as dimensões. A graça é imerecida. Meu irmão, minha irmã, a graça, ela não se fundamenta na meritocracia humana, tá bem, meu amado? Não há nada que o homem faça que o tornará mais merecedor da graça de Deus, tá bom? Não há nada que eu faça, você, é porque agora nós estamos na Assembleia de Deus, nós somos professores, nós somos instrumentos na mão de Deus, que agora nós somos mais merecedores, nós continuamos indignos. Antes de conhecerem o pecado, aqui eu faço essa colocação pessoal, do entendimento que eu tenho, antes que os anjos conhecessem o pecado, antes mesmo que o primeiro casal conhecesse também o pecado, eles já desfrutavam desta graça. Esta graça, ela não foi manifesta após a queda de Adão e Eva. Pela graça de Deus, ele se apresentava para conversar com o casal. Pela graça de Deus, meu amado, ele não fulminou o homem quando este pecou e nem no mundo espiritual, tá bom, meu amado? Esta graça, ela não se fundamenta na meritocracia daquele que a recebe, mas na bondade daquele que a oferece. Quem está oferecendo esta graça é Deus, não é porque nós merecemos, meu irmão. A Bíblia vai dizer que as nossas obras aos olhos de Deus são como trapos de imundície, não tem validade nenhuma. É pela bondade, é pela misericórdia, é pela compaixão de Deus que ele se relaciona comigo e com você. A graça no contexto bíblico. Nesse momento, nós vamos procurar o conceito graça dentro do conceito teológico, dentro do conceito bíblico, tá bom, meu amado? Vamos ver qual é a doutrina bíblica acerca da graça. A necessidade da graça. A graça de Deus, amado, ela se revelou explícita após a queda do casal. Veja só, a graça ela não passou a existir após a queda do casal. Ela já existia antes, porque ela faz parte do caráter de Deus. No momento em que o homem caiu, a justiça divina, meu amado, ela requeria a punição dos infratores. Mas aí surgiu um grande dilema. O Senhor amava o casal caído. Deus amava Adão e Eva. Satanás arquitetou um plano para que Deus destruísse o homem, a obra da sua criação, a coroa da sua criação. Agora a questão era, como conciliar então o amor, a compaixão de Deus com a justiça
implacável de Deus. Deus amava o homem, mas Deus amava também a sua justiça. Deus não poderia fazer vistas grossas. A justiça, ela requeria a punição, a condenação do infrator. Então, qual era maior? Seria o amor de Deus é maior do que a justiça ou a justiça é maior do que o amor? Estaria Deus diante de um dilema, diante de uma dicotomia em que ele teria dificuldade de exercer o seu amor em detrimento da graça ou manifestar a sua justiça em detrimento do seu amor? O que Deus fez? Deus proveu, meu amado, a cruz do Calvário como forma de justificação, ou seja, a justiça seria cumprida, alguém pagaria o preço, e este que pagaria o preço seria o próprio Filho de Deus amado. Então, em Cristo Jesus, nós vemos as duas faces de Deus. É o Deus de amor e é o Deus de justiça. Em Cristo, ele amou o homem, mesmo sendo este pecador, mas em Cristo ele manifestou a sua justiça. Compreenda uma coisa, a justiça de Deus não é menor do que o amor e o amor não é maior do que a justiça. Seria o mesmo que você perguntar, qual asa é mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Ele precisa de ambas. Então, meu amado, Cristo, ele é a imagem visível da justiça e do amor de Deus. E quando o homem caiu, a graça de Deus, ela se revelou de forma explícita, abundante para com o homem. A extensão da graça. Meu amado, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não vai dizer que Deus amou os crentes, Deus amou os gospel, Deus amou a Assembleia de Deus, Deus amou a presbiteriana, que derramou o sangue do Filho dele somente por este grupo. Não. A graça, ela foi ofertada a todos os homens. E o sangue de Jesus, amados, foi derramado por todos os homens. Aí nós vamos entrar naquela questão da graça universalista. O que é isso? É aqueles que acreditam que no final todos serão salvos. Porque João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seriam todos salvos automaticamente? Bem, há uma outra teoria também que é a hipergraça, é um termo também. Segundo esta teoria, e eu sou defensor desse postulado, o sangue de Jesus, amados, foi mais do que necessário, suficiente para salvar a todos os pecadores. Mas, porém, estes precisam se sujeitar aos termos da graça. Porque, meu amado, existe padrão estabelecido pelo próprio Senhor com relação à graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça, ela tem termos, ela tem condições. Deus não vai salvar tudo e todos de qualquer forma. Existe um padrão, existe o critério. Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dentro dos termos, dentro do padrão estabelecido. Somente assim, meu amado, esta graça, ela poderá surtir efeito na vida da pessoa. Por quê? A graça, ela pode ser desprezada, como foi o caso do jovem rico, ela pode ser resistida também. Então, meu amado, a salvação, ela se dá através da graça. E o sangue de Jesus foi mais do que suficiente para salvar a todos os pecadores. Mas esta salvação, esta graça, ela não é universalista, que todos são salvos automaticamente. A pessoa precisa se render a esta graça e se enquadrar dentro dos termos da graça que Deus manifestou através de Cristo Jesus. A graça no contexto da reforma. Nós conhecemos bem a reforma protestante,
lá por volta do ano de 1500, no século XIV, me parece, em que o monge Martinho Lutero, filósofo, doutor em filosofia, ele era professor também no seminário, e ali, meu amado, o Espírito de Deus abriu a mente de Martinho Lutero concernente à salvação. Pela graça sois salvos, tá bem, meu amado? O justo viverá pela fé. Então, meu amado, a partir desse texto, a mente dele se abriu e ele compreendeu que a salvação não se dava dentro dos trâmites do Papa, da condição estabelecida pela Igreja. A salvação era compreendida dentro daquele contexto da Igreja Católica medieval, que a salvação se dava pela obediência incondicional ao Papa e a aquisição, meus amados, de determinados objetos, determinados amuletos, tá bem? Que eram vendidos pela igreja, tá bom? E Martinho Lutero, meu amado, ele foi muito usado por Deus. Então nós vamos falar acerca da graça de Deus no contexto da Reforma, como era antes, dentro do contexto da Reforma e após a Reforma Protestante. A corrupção da doutrina da graça. Nos dias de Martinho Lutero, meu irmão, a salvação passou a ser compreendida dentro dos termos do Papa, ou seja, a palavra do Papa, irmão, estava muito acima da palavra de Deus. A Bíblia ela não era o único livro de regra e fé. O que o Papa determinava, aquilo ali tinha mais peso do que a Bíblia. E não era mais a salvação dentro dos termos da graça, que nós acabamos de falar. Deus aprove a Deus enviar o seu Filho e salvar a todos os homens pela sua graça através do sacrifício de Jesus. Mas o homem precisa se render a esta graça e se enquadrar dentro dos termos desta graça. Nos dias de Martinho Lutero, a salvação era compreendida fora dos termos da graça, era dentro dos termos do Papa, meu amado. O que isso significava na prática? A salvação ela era alcançada através da aquisição das indulgências. Alguém que tivesse muito dinheiro poderia, na hora de morrer, mesmo que ele nunca tivesse sido cristão, doar todos os seus bens para a igreja e ter um tesouro no céu, ter a salvação assegurada, deixando a esposa, filho, toda a descendência na miséria. Quem era rico conseguia comprar a sua salvação e até tirar um ente querido, meu amado, lá do purgatório, porque não foi para o céu nem foi para o inferno. Ele estava dependendo de alguém da família comprar uma indulgência para retirar a pessoa dali do purgatório, meu amado. Então, a questão envolvia dinheiro, domínio, autoritarismo eclesiástico, meu amado. Ninguém podia questionar a igreja, porque iria cair no fogo da Inquisição. Muitas pessoas morreram nesta época, milhões de pessoas morreram queimadas nas fogueiras da Inquisição. Outra questão. A pobreza e o alto flagelo eram vistas como forma de se expurgar o pecado, eram vistas como virtudes. Então a salvação passou a se dar não mais através da pessoa de Jesus, não mais pela graça que era um favor divino. Naquela ocasião as pessoas estavam comprando a salvação, estavam na prática anulando a graça e se sujeitando aos termos estabelecidos pelo Papa da época, tá bem? Não somente esse, mas os outros papas que vieram depois. Foi dentro deste contexto que Martinho Lutero se levantou para questionar o autoritarismo eclesiástico da igreja da sua época. A restauração da doutrina da graça. O retorno, meu irmão, às escrituras foi a razão do sucesso da Reforma Protestante. Eu faço uma colocação que a Reforma Protestante ela foi muito bem sucedida, não porque Lutero trouxe inovação, trouxe filosofia e sabedoria humana. O que Martinho Lutero fez, irmãos, foi se apegar às Escrituras Sagradas. Ele colocou a palavra de Deus em evidência, porque a Bíblia é o único livro de regra e fé. Então, o
torno às Escrituras foi a razão do sucesso da Reforma Protestante. Nós vemos ali um sobrenatural de Deus, porque a despeito de todo o poderio político e eclesiástico da Igreja Católica da época, meu amado, e da indignação das autoridades do Papa e dos bispos, Martinho Lutero ele não foi morto, isso foi uma ação de Deus. O mundo de até então, meu amado, nos dias de Martinho Lutero, estava mergulhado nas mais densas trevas e na ignorância espiritual. Agora, o que Jesus disse? O meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tão logo, a sã doutrina, a palavra verdadeira e a graça foi ensinada, passou a ocorrer o quê? Caíram todas as escamas e veio a libertação espiritual e da instituição da igreja daquela época, meu amado, que ela mandava no mundo daquela época. Então, a restauração da doutrina da graça, ela se deu a partir da aplicação das Escrituras, e isso serve para os nossos dias. Nós vivemos épocas de muitas inovações, de gente que teve uma revelação, uma visão. Meu irmão, a história dos avivamentos mostra que não há espaço para inovação, é apegar-se àquilo que nós temos, os pilares que já foram estabelecidos, é valorizar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra com amor, com coragem, com paixão, com fervor no coração. Esta foi a razão do sucesso da Reforma Protestante. A graça no contexto contemporâneo. É aqui que reside o perigo. Se do tempo de Martinho Lutero, antes da Reforma Protestante, a graça ela se dava dentro dos termos da Igreja Católica, porque o Papa ele era a autoridade máxima e a graça toda foi deixada de lado e foi colocada a imagem do Papa, das indulgências e do valor do dinheiro, da banalização do santo ministério. Agora, o que nós vivemos aqui é um contexto diferente, tá bom? Nós vemos aqui a depreciação da graça, ou seja, você pega a graça e dá a ela um outro sentido, uma outra conotação. Foi exatamente o que Satanás fez com as palavras de Deus que foram dirigidas ao casal. Bem, não foi bem assim que Deus disse, não. Ele pegou a palavra de Deus e distorceu esta palavra do seu contexto. Então nós vamos estudar aqui a graça no contexto contemporâneo. Como estão pregando uma graça barata, falsificada, uma graça inoperante e ineficaz. É o que nós pretendemos discutir dentro desse último tópico da lição. A graça barateada, daquela impressão, daquela fruta no final da feira. No começo da feira, a fruta está linda, maravilhosa, ninguém amassou, colocou a mão, ela tem um preço lá em cima. Mas no final da feira, quando todo mundo já escolheu e já está no final e tem aquele bocado de fruta ainda, o comerciante, o que está vendendo ali, ele baixa o preço. Olha, agora baixou a banana agora está na liquidação. 20 bananas por R$2. No começo era R$10. Depois ele vai baixando, ou seja, esta graça, estão vendendo uma graça barateada, meu amado. A teologia da inclusão, por exemplo, é um exemplo de graça barateada, tá bem? Segundo ensinam os adeptos dessa teologia da inclusão, Deus aceita tudo e todos. Porque se ele exigir demais, ninguém se enquadrará dentro do seu padrão. Então, ela já começa por aí. O discurso dela se Deus for exigente demais, se Deus colocar um nível tão elevado, meu amado, ninguém vai se enquadrar dentro desse padrão. E aí que está o perigo.
Então o que é que faz? Ao invés de mudar o homem, eles querem mudar o sentido da palavra de Deus. Estão barateando, agora nós estamos abrindo mão de tudo. Você não precisa largar o pecado, você não precisa virar uma nova pessoa, você não precisa nascer de novo. Vamos fazer um remendo novo nessa roupa velha. Então, meu irmão, esta é a graça barateada, é a graça que promete o céu sem a cruz do Calvário, sem santidade, sem mudança de vida, tá bem, meu amado? E parece que Deus agora, ele resolveu abrir mão do padrão elevado. Deus está tão coitado, Deus está se sentindo tão solitário que ninguém está se sujeitando ao padrão, então ele diminuiu a sua exigência. Esta corrente, meu amado, ela usa a graça para justificar desvios de caráter e de conduta, tá bem? Muitos desses postulantes, defensores desta visão, são pervertidos, imorais, têm igrejas para o grupo do LGBT, homem com homem, mulher com mulher, já traíram a esposa, se entregaram à promiscuidade, pois, segundo eles ensinam, é aquele discurso: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o discurso que eles usam. Não, a graça de Deus, ela perdoa, a graça de Deus te compreende, meu irmão. Não é pela obra que você é salvo, é pela graça de Deus. Meu irmão, Paulo se deparou com uma situação dessa. Nos dias de Paulo se deparou, vem cá. Vocês começaram no espírito e agora vocês estão terminando a carne. Vocês vão dar lugar ao pecado agora para que a graça venha superabundar nesta vida que vocês estão querendo viver. Meu irmão, sempre houve esta tendência. Eu acredito que são os dois extremos. O extremismo, radicalismo e o liberalismo, tá bem? Então o que nós vemos hoje aí é um evangelho destituído do Calvário, um evangelho destituído da cruz, um evangelho destituído dos ensinamentos de Jesus, um evangelho que baixou o padrão, baixou o nível de exigência, o padrão estabelecido por Deus para salvar o homem. Porque se ele não baixar o padrão, se Deus não abrir mão de algumas coisas, o homem não vai se enquadrar dentro do seu padrão. Meu amado, o evangelho foi feito para o homem. Tá bom? O evangelho foi feito para salvar o homem. O objetivo do evangelho é a salvação do homem e é pela graça. Mas o que nós estamos vendo aí é uma graça falsificada, deturpada, ineficaz. Não vou falar nem a graça paraguaia, porque eu não sei lá como que é lá no Paraguai. Mas esta graça não é a genuína graça salvadora. Esta graça é a graça satânica oferecida pelo diabo. Sem princípios, sem valores, sem código de ética, sem código de conduta. Tá bom, meu amado? E essa desculpa que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra é uma distorção do sentido do texto, tá bem, meu amado? Eu, enquanto cristão, eu respondo pelos meus atos, tanto perante Deus como perante a igreja e perante a sociedade. Não vem com esse discurso de querer usar a graça de Deus para justificar desvio de caráter e desvio de conduta. O valor da graça. Meu amado, a graça, ela tem o seu valor. Olha, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu faço aqui a comparação da graça, meu amado. A graça é como, por exemplo, aquela escada que você chega no shopping. Ela vai te fazer o quê? Você chega no shopping, você pisa na escada e ela vai te levando e te coloca lá no alto. Agora, daí para lá, é você que decide ir. É você que decide atravessar ou não esta porta, a porta da salvação. A graça, ela pode te levar até o céu, as portas do céu. Quem lê o livro Peregrino sabe que é possível alguém estar tão próximo do céu e ainda assim ser lançado no inferno. Então nós vamos compreender que a graça, meu amado, ela nos conduz, ela abre as portas do céu. Passar ou não pela porta estreita é uma decisão pessoal.
A graça, ela não anula a realidade da cruz. Que cruz é essa, meu irmão? A cruz que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todos que decidiram andar com Jesus terão que carregar a sua cruz, meu irmão. A graça, ela não promete mamão com açúcar. A graça não promete só bênção, só vitória. A graça, na verdade, ela não anulou a realidade do inferno, tá bom, meu amado? A graça, ela me livra do inferno, mas ela não anulou a realidade do inferno. O inferno continua. O inferno continua aberto e muita gente que não deveria vai acabar indo para lá, porque a graça pode ser resistida e a graça pode ser desprezada, banalizada, como foi o caso de Alexandre o Latoeiro e de tantas outras pessoas que Paulo disse: olha, Demas amou o presente século e eu fiquei só. Então, meu amado, o Evangelho, a Bíblia fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por dar ouvidos, meu amado, a espíritos enganadores. Então, meu amado, existe uma graça que não é a graça de Deus estabelecida, tá bem? Então, não basta apenas conhecer o caminho, é preciso andar nele, perseverar e ir até o fim. Como eu disse semana passada, não basta iniciar um curso universitário, uma faculdade. É preciso concluir, chegar até a graduação e a colação de grau, aí sim. E a nossa colação de grau, meu amado, vai se dar no arrebatamento por sobre as nuvens. Na ocasião, nós estaremos de vestes brancas, salpicada com o sangue de Jesus, um corpo glorificado, e encontraremos com quem? Aquele que vai fazer o discurso da turma, o orador da turma é o próprio Jesus Cristo. O mestre de cerimônia é o Espírito Santo. E os anjos estarão na plateia contemplando quando nós completarmos a nossa carreira. Meu irmão, é pela graça que nós somos salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Cerramos aqui mais uma ministração da palavra do nosso Deus. Que o Espírito de Deus complete aquilo que nós não conseguimos em função da nossa limitação. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos pela graça que nos foi ofertada através da pessoa de Jesus. Meu Deus, nós temos a convicção que o Senhor virá sobre as nuvens. A igreja está sobre fortes ataques, tanto internos como externos. Meu Deus, tem sido pregada uma graça, meu Deus, barateada, uma graça ineficaz, uma graça destituída da cruz, destituída do sacrifício, destituído da renúncia, destituída, meu Pai, da santidade. Ensina-nos a viver a graça verdadeira, a graça que fala de mudança de caráter, a graça que fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a graça que nos leva a crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Nós queremos, ó Pai, pregar a graça, viver a graça, ensinar a graça, testemunhar a graça do Senhor para com todos os homens. É um favor do Senhor imerecido. Nós não merecemos. Ninguém vai chegar ao céu e dizer que é digno, que chegou ali porque merecia. Mas todos que ali chegarem, saberão que chegaram ali pela misericórdia, pela graça do Senhor. Meu Deus, firma os nossos passos na rocha, que nós possamos fazer a diferença nesta geração. Pois assim te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.
Amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.